Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu amo de paixão, arte indígena maranhense. Né? É obrigação de vocês, é uma obrigação moral, ética, o que quer que seja, não sei se estou utilizando a expressão correta, em entender e principalmente conhecer a própria origem. A própria origem, gente, não dá para você falar sobre arte indígena maranhense e dizer que não faz parte do nosso cotidiano quando você come beiju, dorme em rede, come farinha e usa uma série de estruturas culturais que são frutos das nossas tribos indígenas, nossas etnias indígenas mais próximas. Eu coloquei esse termo, essa estrutura desse item separado para a gente entender mais. Primeiro, eu vou refazer a mesma coisa que eu falei sobre arte indígena brasileira. O termo índio não é um termo utilizado pelos próprios nativos brasileiros quando os portugueses, colonizadores espanhóis chegaram aqui, até porque esse termo índio é pejorativo, já que eles iam para outro lugar, eles acharam a parada aqui para poder fazer o inventário do que tinha no Brasil, e aí não tinha como chamar os nativos brasileiros, nem tinha o nome Brasil, mas nossa população autóctone, ou seja, originária, e aí deram um apelido. Chama todo mundo de índio, né? Pois é, resultado. Apesar de que o termo indígena significa aquele que é da terra. Então a gente vai convencionar para vocês entenderem. Se a gente for falar antropologicamente, de maneira sociológica, é uma forma pejorativa de você definir os nossos nativos brasileiros. A terra era deles. Eles viviam no litoral e aqui no estado do Maranhão, na nossa região, a gente tem, como em qualquer outra estrutura, porque se tem uma coisa que a arte indígena tem no país, né, e no Maranhão também, é a palavra diversidade. Cada etnia, cada tribo, cada povo, ele tem uma característica de produção diferente. E a gente tem que voltar na arte indígena brasileira, por quê? Porque vendo de fora, a gente crê fielmente que os objetos que a produção indígena tem são somente utilitários, quando eles vão mais um pouco além. Esse objeto é utilitário? Sim, mas nós vemos de maneira utilitária e de maneira antropologicamente simples, você acha que o termo indígena para a produção deste objeto é simplesmente porque a tribo toda precisa. Né? Eu falar com a deusa, que é a minha intérprete, ela vai fazer vários cestos, então ela vai fazer cestos para a tribo inteira. Só que como eu sei que ela é muito caprichosa, ela vai fazer cestos que ela goste do que ela vê. Então, antes de qualquer coisa, este objeto ele tem que ser bonito para o artista que vê. E ele, como artista, não sabe que ele é artista. Ele é caprichoso, ele é muito específico e ele gosta daquilo que ele vê. Então, o objeto que a gente chama de arte por causa do acervo do conjunto inteiro que representa uma etnia, que representa uma civilização, que representa um povo, ele tem características bem distintas, mas a utilitária não é a essencial, ela faz parte desse processo. Ele quer se sentir bem vendo aquele objeto. Tanto é que as peças que a gente tem de produção indígena, maranhense e brasileira também, elas são únicas, são ímpares, né? Essa arte indígena produzida pelos povos brasileiros antes e depois da colonização. Então a gente tem o que a gente chama de hoje arte indígena contemporânea, que é uma sequência daquela aula que eu falei sobre a arte indígena brasileira, e nessa sequência a gente tem influência extremamente grande dos colonizadores, mas também tem influência dos povos, né, que vieram da África, escravizados, né, a população preta. E aí, quando você fala dessa arte indígena hoje e fala da arte indígena maranhense na época do processo de colonização ou da chegada dos colonizadores, dos conquistadores, você tem características bem distintas e elas vão evoluindo e vão representando valores, vão representando épocas, períodos e civilizações. Em particular, é interessante a gente entender quais são as etnias que estão localizadas nessa região e que características elas têm. Eu não vou ter condições de falar de todas, mas eu separei algumas que são bem interessantes a gente entender. Só para você ter uma noção, no Brasil, durante a chegada dos colonizadores, a gente tinha uma população de mais ou menos de 5 a 10 milhões de pessoas estimadas no país. Hoje, o censo, do último censo da FUNAI, que é o órgão que cria
um suporte para os indígenas, estou sendo um pouco irônico nessa situação, para as populações indígenas, de assentamento, todos os problemas sociais, e aí é o que eu falei na aula sobre arte indígena brasileira. Dispam-se de preconceitos, desconstruam essa ideia de que o índio brasileiro ele vive no meio da floresta. Existe este índio nesse contexto meio estereotipado que nós temos, mas ele não é o único, né? Ele faz parte da população brasileira, né? Nós, né, eu sempre gosto de dizer que a minha herança indígena é muito forte, minha bisavó era índia, não tem para onde correr, assim como muitos parentes de vocês. Então, você desmerecer culturalmente uma etnia é ignorância no pior sentido da palavra, por não conhecer. Então, o objetivo é a gente ter uma noção geral e respeitar a nossa própria herança, né? Porque culturalmente ela faz parte. Eu até coloquei aqui, ó, a produção e expressão artística e cultural dos povos indígenas aqui no Maranhão é muito forte. O maior representante que hoje é patrimônio imaterial brasileiro, perdão, imaterial mundial, que é o Bumba Meu Boi, não é nacional, é mundial. Ele foi, há 2 anos atrás, em 2019, ele virou patrimônio pela Unesco mundial. Ele tem uma força muito grande do processo cultural das etnias indígenas da nossa região. Os mais conhecidos aqui no estado do Maranhão, os Calenas, Capó, Guajajaras, Tembés, Timbiras, Canelas. E cada etnia dessa vai se ramificando em tribos e povos diferentes. Eu coloquei um dos itens mais fortes, de maneira geral, nessa produção indígena regionalizada, maranhense. Eu estou dizendo regionalizada porque a gente está citando a nossa área, que é a plumagem. Tanto é que essa plumagem é utilizada como figurino, por exemplo, na época de São João. Olha o casamento, cultura indígena, processos e objetos indígenas que são decorativos, mas que têm outras funções nesses povos e são utilizados em festas, né, que têm caráter religioso católico misturado com pagão, com influência indígena, influência preta. Gente, é um caldeirão de valores culturais, né? Quem nunca assistiu um Bumba Meu Boi, né, ou quem não tem noção de que o Bumba Meu Boi tem caboclos de pena, índias, índios, né, entre outros representantes que são meio indígenas, meio pretos, meio orientais, meio europeus, né? Quando você vê um casumbá, você vê um cacique, um pajé, e todas as referências indígenas nessa manifestação folclórica cultural, que é a cara do Maranhão, você entende que isso aqui não pode ficar ali. Você tem que conhecer isso, pelo menos conhecer. Essas técnicas de confecção de cada tribo, de cada etnia, ela vai diferenciando. Não tem como a gente dizer assim, ó, existe um padrão. Não existe nem aqui no Maranhão, nem existe no Brasil. Não existe padrão para a gente definir a produção cultural e artística dos indígenas brasileiros e, em particular, dos maranhenses. Há um sistema de embelezamento e, principalmente, há uma relação pelo corpo. Por exemplo, as pinturas, eu já falei isso na outra aula sobre arte indígena brasileira. A pintura corporal indígena, ela é uma forma também de embelezamento, do mesmo jeito que as pessoas usam maquiagens, acessórios, brincos, pulseiras, anéis, entre outras coisas. Adornos diversificados, adereços e muita confecção de objetos com fibras, sementes e uma complexa pintura corporal. Gente, o que são colares de sementes? O que são brincos com sementes, com madeira, com cascas? Então você tem toda uma outra forma de avaliar esteticamente esses objetos com outras significações. Vou dar um exemplo para vocês, são brincos auriculares vazados que são feitos com madeira, né? Hoje, não são os alargadores, porque quando você usa um alargador, você não tem noção de que o alargador ele vem da cultura indígena brasileira. As tatuagens elas têm origem na Europa, mas os índios usavam pinturas até hoje no corpo que podem perfeitamente ser grafismos, né, como, por exemplo, da civilização marajoara, que faz parte da nossa arte pré-histórica brasileira, que é indígena, não tem para onde correr. A arte indígena maranhense, ela tem uma força muito grande no nosso cotidiano, na culinária e no uso de acessórios e objetos, né? Não dá para você falar de arte indígena, de cultura maranhense, sem falar de algumas comidas que nós comemos com facilidade aqui, que nós usamos. O beiju, a juçara, não vou falar açaí, estou logo avisando, né? O beiju,
a Jussara, Buriti, ah, farinha. A cara do maranhense é farinha. Eu sempre brinco que minha mãe, ela vai me matar por causa disso, mas ela come o arroz fazendo, eu esqueci o nome agora, me falaram, não consigo lembrar, mas faz aquele montinho e come. O fato da gente colocar farinha na mão, jogar na boca, isso é. Eu até brinquei ainda há pouco no estúdio, né? Nós somos tão filhos de índios, tão descendentes de índio, que a gente não pode ver a água que a gente quer se jogar. Por quê? Porque o índio tem essa relação natural e a gente tem uma relação muito grande com essa questão da natureza. A minha sugestão para vocês fica bem aqui, ó. Centro de Pesquisa, História Natural e Arqueologia do Maranhão. Onde fica? Na Rua do Giz, lá no Centro Histórico. Lá tem um setor só para que a gente conheça as nossas etnias maranhenses, os nossos artefatos, a nossa história das tribos e etnias de índios maranhenses, contada em objetos. Vamos falar de alguns deles. Isso aqui é no Centro de Pesquisa História Natural. Né? Vale a pena, gente, vale muito a pena. Tudo bem, não dá para fazer visitação agora, deixem passar a pandemia. A gente vai ter oportunidade disso. Né? Cocais indígenas. Esse cocá, por exemplo, é da tribo das etnias Urubu-Capó. Cada cocá indígena desse, em função das cores, da quantidade, dos tamanhos, indicam nas tribos de etnia Urubu-Capó quem era mais importante, o cacique, assim por diante. Né? Vou falar de dois povos da etnia Canela, os Rancocamencrá e os Apaniecrá. E olha que eu treinei isso. Né? Cada um deles é uma variação dos povos canelas. Alguns falavam línguas similares, outros falavam línguas diferentes. Isso aqui é a nossa história, nossa antropologia indígena maranhense, que veio desde o século XIX, quando começaram a catalogar essas informações. A maioria deles, hoje, tem remanescentes. A gente tem no censo brasileiro mais ou menos 38 mil pessoas em assentamentos indígenas, com terras gigantes e conflitos enormes. Né? Aqui, essa foto é de 1964, da Índia, né, colocando a mandioca, que é nosso, fazendo farinha. Quem já viu no interior casa de farinha com tipiti, né, e como se faz farinha, é um processo indígena. Esses povos, eles eram chamados de Apaniecrá, que significava o povo indígena da piranha, peixe do rio, né, que supõe, e os Nimendauju, que tinham essa parte pintada, o queixo inferior, do lábio inferior, pintado de vermelho, que eram indicações de que tribo, que etnia era. E aí eles vão produzindo variações de pinturas corporais e plumagens que são bem típicas. O objetivo da aula hoje é a gente conhecer as nossas referências de etnias indígenas. Por quê? Porque a aula sobre o que eles faziam é praticamente similar a todos. Furação de orelha entre os Hakokamencrá, isso é a foto de 1931. E alguém utiliza um brinco hoje, que é um pedacinho de madeira passado na orelha, ou então um alargador. Gente, olha a data da foto, 1931. E aí a gente está refazendo os valores estéticos de acessórios que já eram comuns às tribos maranhenses, às etnias maranhenses, nesse período. E esses acervos antropológicos mostram como essas tribos utilizavam, por exemplo, inclusive tintas naturais para esse processo, não só do corpo, mas também dos acessórios. Carvão, urucum, genipapo, tabatinga, esses termos todos que eu acabei de falar, a maioria são de origem indígena. Os termos são bem complicados de falar, mas a gente tem isso hoje, né, inclusive com cidades que têm nomes indígenas. Itapecuru, a própria cidade chamava-se Upaonhaçu, né? Brincos auriculares, alguns pendurados e outros, olha os alargadores aí, ó, dos povos canelas. A pintura corporal, que é estética, ela também ela tem um caráter religioso, ela tem um caráter cerimonial. Essa foto, né, é de uma pintura de cobra representando o desenho dos anéis da cobra e tem um caráter, às vezes, de chamar a atenção. A Índia coloca aquilo para ter mais atenção, do mesmo jeito que as meninas pintam os lábios, entre outras coisas. E aí você tem vários povos canelas que mais ou menos criaram variações de 150 tipos de artefatos e acessórios diferentes. Então é muita coisa para se trabalhar, é extremamente rico, que vão desde bastões, lanças feitas com pau-brasil, usando pena de papagaio, arara, cabaças, esteiras, cestos, fibras de buriti, tucum. Quem já experimentou tentar pegar coquinho de tucum,
aqui no Maranhão e sabe o que é um espinho daquele para poder pegar um coquinho desse tamaninho, que é maravilhoso e verde, né? O pessoal está rindo aqui porque já passou por isso, né? E o nosso produto melhor, o beiju, né? Ou berubu, como era chamado. Essa foto é da Índia Eduardo da Canela fazendo beiju no estilo mais clássico. Alguns pais de vocês, fazer um peixe na folha de bananeira, fazer um beiju na fogueira. Gente, isso tudo que vocês vivenciam na prática é de origem indígena. Até o fogareirozinho com o abano não tem para onde correr. Então entendam que essa estrutura ela está mais presente no nosso cotidiano do que a gente imagina. O ritual PEPG. Professor, mas o que é isso? É uma passagem do garoto para a fase adulta, onde ele vai se tornar homem, né? Isso são valores culturais. A arte dos povos Auaguajá, que é um dos mais fortes, que é centrado nas danças e nas cerimônias. Eles são muito fortes nisso. Em alguns casos, eles colam penas no corpo com uma resina de árvores, e essas penas são feitas para todos os dançarinos que fazem passagens, rituais de subidas, descidas, entre outras coisas, que são referentes ao processo cultural, né, das etnias indígenas maranhenses. Um cantador Apaniecrá, geralmente os mais velhos, os contadores de histórias, os mais respeitados, os mais sábios. A arte dos povos cricatis, que está centrado na cestaria e na pintura corporal, vou mostrar aqui para vocês, né? O interessante é que os valores geométricos são fantásticos. Gente, isso aqui é original e é interessante você perceber o esmero. É justamente aquilo que eu estou falando. A utilidade é essencial, mas a beleza ela vem antes. A cultura Timbira Cricati, e a Timbira ela vai se dividindo em várias outras etnias. A Cricati é uma delas, eu não tive condições de colocar todas, faltaram os gaviões também aqui, mas eles trabalham na mesma linha de pintura corporal e plumagem, é muito forte aqui no estado do Maranhão. A plumagem Cricati, de passagem, ainda utilizava penas de araras, papagaios, periquitos, urubus, gaviões, etc, etc, mas hoje de maneira mais comercial, estão utilizando penas de aves mais simples e pintando essas penas, né? Mas originalmente ainda você tem muito dessa estrutura da plumagem. E os urubus carapós, que tem a língua original tupi-guarani e basicamente são chamados de povos da mata. Essa foto aqui é de 1931, duas índias no meio, dois índios laterais, né? Até estavam comentando que uma colega minha, que é professora de arte, colocou uma foto de uma tribo indígena com crianças e adultos completamente nus, né? Uma das redes sociais bloqueou a foto dela, considerando a foto imprópria. Então a gente tem que rever o que é impróprio ou não, já que a gente está falando do nosso processo cultural brasileiro e ainda existem tribos que vivem em regiões bem afastadas, em territórios literalmente silvícolas, como são chamados, e que mantêm as estruturas originais exatamente como a gente imagina esse índio estereotipado. Não esqueçam de desconstruir que as tribos e etnias indígenas, elas participam de todos os processos, então é necessário que se discuta, é necessário que se conscientize, é necessário que você tenha índio representativo na política, né, em profissões, para que a gente possa resgatar e manter sobrevivente as nossas próprias histórias, né? A arte dos povos urubus carapós tem a ver com artefatos do cotidiano, festas, celebrações e adornos, como é o caso dos cocás, das plumas, entre outras coisas. Diga-se de passagem, eles são muito milimétricos na forma da composição, porque tem todo um trabalho, não é aleatório. Um colar de penas da etnia urubu-carapó e um que eu achei fantástico, achei maravilhoso, que é um colar de dente de jaguatirica. Ele faz parte do Museu Americano de História Natural. Ele data do início do século XX, né? São dentes de jaguatirica, que é uma variação da onça pintada, e isso tudo tem a ver com uma passagem ritual do menino para a fase adulta, o caçador, entre outras coisas. Quer dizer, na hora que você tem uma peça dessa aqui, você tem toda uma história cultural contada, né? Professor, eu tenho um colar desse com um dente, você não sabe nem de onde veio. Entenda, nós temos uma força muito grande do processo cultural indígena, das etnias indígenas, não só fisicamente na gente, mas também culturalmente. E São Luís, em particular, tem muito desse processo cultural inserido no cotidiano, né? Eu sempre brinco que até o fato da gente tomar banho demais, né? Demais, como assim, professor? Né? Se você olhar culturalmente outras espécies, outras civilizações, outras etnias, você vai ver que nós adoramos essa relação com a água. De onde trouxemos?
cultura indígena. Então eu fico por aqui com esse colar maravilhoso, né? E até a próxima. Um abraço.